ser um bate-papo muito gostoso, tenho certeza. Quem acompanhar aqui com a gente vai conseguir, né, entender um pouquinho, pensar um pouquinho em tirar aí os projetos do papel, para quem sabe começar a empreender também, não é verdade? Eu acho que, né, a gente vai tentar falar um pouco do não do que é esse empreender, mas o que ele causa, né, na gente, porque num primeiro momento parece que é tudo sempre muito fácil, né, tipo, não, vamos lá, vamos dar esse pontapé inicial e tal, mas como é que vai sendo como é que vai sendo o dia a dia disso, né? Eu Exatamente, acho que é o que a gente vai poder falar um pouco sobre a caminhada do percurso, né? exato. Elton, conta pra gente um pouquinho como que foi a sua trajetória aí, né, de formação e até você chegar, é, que hoje também você é empreendedor, porque a partir do momento que você também tem o seu consultório, você acaba sendo empreendedor, né? Então, por Sim. que você aceitou aí o meu bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão, né, tão impactante aí na vida das pessoas? Eu, sou psicólogo, né, de formação, venho antes de fazer psicologia, eu vinha também do mercado de trabalho, trabalhei com recursos humanos durante um bom tempo, né, e quando me formei, acabei tendo que, né, optar em sair de um regime CLT e fui fazer programa de aprimoramento profissional, né? Então você sai ali, né, de uma certa tranquilidade, né? E você vai para uma bolsa e você não tem outros tipos de benefícios como CLT e tal. E quando terminou meu programa de aprimoramento, né, falei, nossa, e aí, né? Vamos para o consultório. E aí é quando você começa a ter que pensar como é que isso funciona, atendo subloco sala, alugo consultório, o que é isso que tem que, né, paga aqui, tem imposto, como é que isso vai funcionando? Porque, não sei, na sua experiência de formação, mas isso não é uma matéria que a gente acaba tendo Não, na não é uma faculdade. matéria que a gente aprende na faculdade. Eu acho que isso é até uma defasagem na parte da educação mesmo, né? No ensino. Porque acho que a gente da área da saúde, a gente não sai preparado para o mercado de trabalho, ainda mais hoje em dia, depois dessa pandemia louca, para empreender. Então, para as pessoas terem o seu próprio negócio, para as pessoas pensarem, mesmo psicólogo, nutricionista, de consultório, a gente não tem esse embasamento, né, de como cobrar, que nem você falou, de uma locação, o que eu tenho que pensar em custo, na minha estrutura, o quanto daquilo que eu estou cobrando do meu paciente que, né, paga-se contas e tudo mais. Você acaba, a gente vem, né, de uma trajetória muito assim voltada para o fazer, porque eu estou na faculdade, e aí eu tenho lá os meus atendimentos, aí eu estou meu programa de estágio, já tenho ali um público, né, e tal, que estou atendendo e tal, então você está muito mais focado no fazer. Só que aí tem um momento que assim, como é que eu vou precificar o meu fazer? E aí a gente acaba sempre entrando em conflitos. Tem um valor? Qual é o valor possível? Né? Como é que a gente vai construindo isso? Exato. E, né, por exemplo, quanto que é? Como é que eu consigo fazer cálculo? Né? Às vezes, dentro do RH, a gente tem uma ideia um pouco mais estruturada, porque você vai pensar em horas trabalhadas e tal, por exemplo. Até mesmo, acho que o máximo que, assim, antes de virar a chave empreendedor, você tem uma ideia ali mais ou menos, você sabe mais ou menos quanto custa a sua hora de trabalho dentro de uma empresa CLT, né? Então, assim, às vezes Exato. eu demorei para aprender, eu ganho X, aí eu trabalho tantas horas por mês, aí pega esse X, divide por 220, o meu dia vale mais ou menos isso. Só que não dá para fazer essa conta quando você vai empreender, Exatamente. né? Você não pode, sim, e aí isso também foi uma dificuldade um pouco para mim no começo, porque, por exemplo, antes de eu entrar mesmo na psicologia,
comecei a fazer muito freelance, né? Eu sempre trabalhei com treinamento, desenvolvimento de pessoas e fazer treinamento e tal. E aí, você sabe que isso também é uma questão, né? Como é que coloca o valor da hora do meu trabalho, Exato. né? E aí, isso se a gente vai ficando uma coisa meio mítica, assim, né? As pessoas não falam muito disso, parece aquele elefante branco na sala, né? Não sei se falo, não sei se não falo, né? E a gente, muitas vezes, vai ficando, né? E tem uma questão, por exemplo, aqui no ramo da alimentação mesmo, né? Que é o que a gente tem trabalhado aqui no nosso canal. As pessoas têm aquela notória ideia de que é o quanto eu gastei vezes 3, mas da onde é esse vezes 3 para precificar o seu produto, né? Você tem que fazer um levantamento muito mais a fundo, que é o quanto que você pagou na matéria-prima, o quanto você paga de água, luz, o gás, o quanto que você trabalhou naquele produto. Então, não é só, muitas vezes, né, o atendimento em si ou a venda da marmita em si, tem muitos outros aspectos que às vezes a gente não sabe e a gente demora muito para entender quais são esses itens que a gente tem que considerar na hora de precificar, né, um produto, Até um porque, serviço. né, eu acho que isso também, né, é importante falar. Vamos tentar aproximar isso se a gente vai pensar numa rotina de CLT. Você não só trabalha aquelas 8 horas. Tem toda uma outra, tem o teu horário de locomoção da tua casa até do trabalho. Depois, às vezes, você faz uma hora extra, você ainda pensa no trabalho depois, né? E para o autônomo, né, para o empreendedor, ele precisa também estar pensando muito nisso, né? Por exemplo, depende do meu negócio. Você falou uma coisa assim, se fala muito, tem que ser vezes 3, esse valor, o custo vezes 3. Vai fazendo algumas, mas isso aqui se aplica no meu negócio, se aplica nesse meu momento, será que eu não... Porque a gente acaba tendo que se preocupar com outras coisas que até pouco tempo a gente não se preocupava. Por exemplo, férias, né? Todo mundo precisa, pelo menos, ter um descanso. Você vai tirar férias, você não vai ter seu salário. Então, você precisa pensar férias, você precisa pensar, sei lá, né, esses outros tipos de possibilidade aqui, né? Se você ficar doente, né? Hoje em dia é engraçado às vezes, né? Às vezes eu fico doente, eu tenho um problema, assim, e aí você vai ao médico, você precisa ficar 1 ou 2 dias que você tá com um problema e tal, e pergunta pra você, você vai querer atestado? Aí eu olho assim, eu vou entregar pra mim mesmo, né? É a sua hora trabalhada que muitas vezes você deixa de ganhar e muitas vezes você não calcula, né? Então, quando você tem essa margem de que você tem que cobrar também isso, muitas vezes, do seu cliente, onde às vezes impacta, né? Nossa, mas assim, eu vou tirar férias, eu tenho que cobrar as férias, né? Você tem que fazer uma divisão. Não, isso assim, a gente está falando racionalmente, né? Mas emocionalmente isso pra gente, assim, meu Deus, eu vou tirar, como é que eu vou fazer? E aí, será que eu só tiro férias? Será que eu voltar de férias, o meu negócio vai continuar aqui? Vai continuar, será que isso vai acontecer? Porque a gente vai ficando muito mobilizado por isso, né? Por essas questões. E aí eu acho que entra uma palavra que acho que é muito importante, que assim, parece bobagem, né? Mas ela faz um sentido, que é o planejamento. Hoje, eu dou uma olhada. Esse mês tem feriado? Que dia que é esse feriado? Quer dizer, eu vou precisar pensar isso com certa antecedência. Eu vou emendar, eu não vou, eu vou fazer a ponte, eu vou conseguir alocar, ou, por exemplo, eu acabo tirando férias, né, em 2 períodos no ano, mas eu preciso pensar, tipo assim, esse mês tem mais semanas, eu acho que eu consigo dividir as férias um pouco aqui, um pouquinho, porque eu nem vou ficar tão afastado do paciente, também vou conseguir manter, né, o fluxo de caixa do consultório. Porque é uma coisa assim, uma vez estava falando com uma outra colega, uma amiga de profissão, e aí ela brincou comigo e falou assim, eu sou a psicóloga, eu também faço marketing, eu também faço a contabilidade. Exatamente. Quando a gente está começando, né? A gente tem que ser todos os funcionários em um só. A gente vai conseguindo ali, né?
administrar melhor ou contratar algumas coisas, porque, sim, tem coisas que a gente não vai dar conta de fazer. Hoje, eu consegui, depois de um bom tempo, tenho uma contadora que me ajuda a organizar essas questões de nota, porque também muda. Cada ano muda percentual e muda a regra. Então, quer dizer, tem algumas coisas que são muito específicas, né? Mas eu acho que a palavra planejamento, para voltar onde a gente estava, ela é primordial. E isso vai fazer parte com uma outra coisa que, para mim, foi muito importante, né? Rede. Rede. O que é? O que a gente está chamando de rede? Né? Rede é mais uma palavra muito dentro da área da saúde, mas eu acho que fora do campo da saúde é networking. Networking em que sentido? Conversar com os pares, porque cada negócio tem a sua especificidade. Não sei, imagino que no seu negócio também tem, mas, por exemplo, para mim, da área da saúde, final de ano e começo de ano, eu sei que são meses complicados, porque, assim, tem Natal, tem Ano Novo, depois tem férias, né, carnaval, às vezes, e aí eu tenho meses que são assim, por exemplo, quando eu estava atuando mais com criança, a gente tem as férias também. Como é que a gente vai conseguir, às vezes, casar as férias das crianças com os pais? Como é que isso vai... Então, quer dizer assim, são movimentos e manejos que a gente vai aprendendo. Claro, é importante a gente ter uma referência, mas nem sempre a gente consegue calçar aquela referência, porque é muito subjetivo do meu negócio. Sim. E o quanto isso também acaba sendo desgastante pra gente ali, né? Porque abrir um negócio, uma empresa e tal, é em 2 palitos, né? É muito rápido. Só que aí depois você vai vivendo isso, né? Tem medo, de fato, assim, sabe? Muitas vezes de tirar a ideia do papel, da avaliação do próximo, assim, de um modo geral. Como que é visto, né, do ponto de vista psicológico, como que é visto esse medo, esse bloqueio, ou até mesmo aquela palavra, esqueci agora, quando você fica retardando para fazer uma coisa. Procrastinando. Quando você procrastina, né, para começar de fato um negócio. Eu acho que tem uma coisa aqui, né? Medo todos nós temos, né? E eu acho que a gente vai se relacionando com ele. Isso me lembra muito, sabe quando a gente vai lá na escola apresentar trabalho? É assim. Aquele friozinho na barriga, né? Então, o frio na barriga vai existir desde a época lá dos trabalhos e vai. Quando não tem o frio na barriga, eu acho que tem um problema. Né? Verdade. Mas eu acho que, primeiro, pelo menos para mim, vai fazendo muito sentido. Sim. Eu preciso ir criando um espaço interno, primeiro em mim. Quando isso já está bem instalado em mim, né, a coisa vai para fora de uma forma mais tangível. Sim. E aí, por isso que se aproximar da área que você deseja, conversar com pessoas. Eu lembro que lá na graduação tinha um semestre específico, era bem no comecinho da graduação, acho que era no segundo ano, no começo do segundo ano ou no final do primeiro. A gente tinha como um trabalhinho fazer uma entrevista com algum psicólogo da área, e aí tinha diversos tipos de áreas, né? Para você já ter um contato, tipo assim, como é que é isso? Uma familiaridade, né? Uma familiaridade com esse universo. E aí eu lembro que depois que eu me formei, eu fiz essa atividade, agora do outro lado, com uns três alunos. Por quê? O que acontece, Fernanda? Quando a gente fica tentando, tem que ser o perfeito, tem que ser idealizando uma coisa, eu não estou dizendo que a gente não tenha que ser precavido, tenha que pensar, não dá para sair fazendo as coisas da torta direita, mas sim. Quando a gente vai dizer, não, tem que ser o momento certo, a hora exata e tal, quando está tudo muito encaixadinho, eu acho que isso começa a se tornar perigoso. Por quê? Porque a gente sabe que na vida real não é muito assim.
Exato. E aí, o que acontece? A gente vai sofrendo alguns impactos disso. O Exato. que acho que é um medo? Medo muitas vezes é esse medo desconhecido. E como é que a gente... Voltamos? Tentando fazer o quê? Tornar isso que está obscuro conhecido, dialogando um pouco com isso, né? E sem uma hiper necessidade de estar tudo muito perfeito. Perfeito. Então, eu, assim, contando um pouquinho de mim, Fernanda, né? Eu trabalhei muitos anos como funcionária pública, e aí eu tinha esse medo, nossa, mas eu vou largar o certo pelo duvidoso? E aí eu fui construindo com a minha mãe aqui a empresa, mas assim, nunca deixando o meu emprego, né, como funcionária pública. Até que um dia eu falei, agora não dá mais, chega, preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida, porque eu tô meio termo aqui, meio termo lá, não tava 100% em nenhum dos dois. E aí, quando eu decidi, né, que foi bastante tempo, assim, para chegar nessa decisão e pedir o meu afastamento, foi uma decisão assim, será que é isso mesmo? Fui. E aí, depois que eu saí, que eu senti, nossa, eu tomei a decisão certa, e aquilo foi encorajando, aquilo foi crescendo dentro de mim, me dando uma força de ir adiante, sabe? Fazendo o projeto crescer, a empresa crescer. Hoje a gente tem 13 funcionários que trabalham com a gente, fora eu e minha mãe. Então, aquilo assim de sair daquela sua zona de conforto e correr o risco, né? Aquele perigo, isso é muito, que é o que a gente está falando, né? Do medo. Mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E se não der certo? Eu vou ter um plano B para pensar numa nova, né? Começar do zero tudo de novo. Então, acho que é um pouquinho disso que as pessoas acabam tendo medo, e eu também fui muito perfeccionista. Eu queria ter tudo muito certinho para começar a atender clientes da forma correta. Uhum. E hoje eu penso muito diferente, porque eu passei por algumas mentorias, alguns grupos de estudos que, né, a gente participou, e uma frase que me impacta muito é que o feito é melhor que o perfeito. Então, hoje, começar pequeno, começar entendendo um pouquinho, assim, talvez você estudando, se estruturando para você entender de marketing, entender um pouquinho de finança, mas começando, porque aí você vai subindo de degrau em degrau, para que você vá ganhando conhecimento, vá ganhando esse know-how, essa experiência, para que você consiga se tornar grande um dia. E não já pensar em ser grande às vezes, né? Às vezes a gente pode ter esse, não vou dizer vislumbre, mas a gente pode ter essa meta, Sim. Né? Mas lembrando que é que... saudável também. E eu acho que é importante, né? E aí a gente vai quebrando um pouco dessas metas em pequenas, em metas possíveis ali, porque isso também vai motivando, né? Isso também vai agregando a gente. Por exemplo, eu quero ter um faturamento X. Quando eu tiver esse faturamento X, eu quero aumentar um pouco mais, porque eu acho que isso é importante. É um desafio que a gente vai criando, né? Que a gente Exato. vai... porque a gente, eu acho que vai tentando melhorar. Isso acaba sendo muito orgânico, né? No sistema. Por exemplo, quando eu estava no hospital, né, fazendo meu programa de aprimoramento, eu não atendia no particular. Você acredita? É mesmo? Eu não atendia no particular. E uma vez eu me lembro, né? Uma vez isso acabou vindo, conversando com as outras aprimorandas e que estavam comigo e tal. E aí eu fiquei chocado, porque todas já atendiam. Mas o que eu tava? Focado, né? Eu tava com medo. Porque... E aí eu lembro, né, de uma coisa que, assim, a gente está sempre amparado por algo,
Então, eu estava dentro da faculdade, então, quer dizer assim, eu estava atendendo os meus casos, mas aqui, meu, se tivesse algum problema, eu tinha a minha supervisora tinha a instituição, então, quer dizer, acho que está tudo bem. Quando eu fui para o consultório, é eu e eu, entende? Claro, a gente vai, tem a nossa supervisora e tudo mais, mas o que que acontece? É aquela coisa de segurar as rédeas. Sim, Porque às vezes eu também posso ir empreendendo e tal, e ficar refém de algo que não me deixa segurar as rédeas. Tipo, não, eu preciso ter alguém me acompanhando, eu preciso. Isso é importante. Só que tem um momento que você vai. E a gente, por que a gente está falando muito, né? Aqui o tempo todo agora? É tomada de decisão. exato. Porque assim, né? Eu vou ter que tomar uma decisão para sim ou para não, e vou ter que me haver com isso. E numa segunda camada, o que a gente está falando é de tolerar a frustração É verdade. também, né? Porque empreender também, não sei você, mas assim, quantos dias eu já falei assim, hoje eu vou fechar o consultório, não vai dar certo. Meu Deus, o primeiro ano é assustador. Sim. Porque assim, né, você não tem referência. Estrutura, né, para poder sair às vezes de uma situação mais complicada, mais difícil, né? Então, às vezes você tem que tomar a decisão ali, é o que você falou, é tomadas de decisão, é tomar a decisão naquele momento com determinado situação, com determinado paciente, com determinado cliente que É, você, eu acho que, né, né, fica ali. exato. Só que eu acho que a gente vai, por exemplo, vai criando muita coisa e isso vai ficando grande demais, né? É verdade. E às vezes não é tão grande assim, porque a gente toma decisão há muito tempo. A gente sempre faz tomadas de decisão, né? Então, o que eu acho que agora isso fica mais forte, fica mais responsável. E eu acho que também tem, a gente também está atravessado pela nossa cultura, né? A gente não vem de um lugar, de uma cultura. Agora está mudando um pouco, Agora tem mudado bastante. mas dessa coisa, assim, a gente vem também de parentes, pais, avós e tal, que não, para você ter garantias de vida, você precisa ter sua carteira assinada, você precisa isso, você precisa daquilo e tal. Quantas pessoas, às vezes a gente fala assim, nossa, que me fixa aqui nesse lugar é porque eu tenho convênio de saúde. Exato. E aí, tudo bem, não estou questionando, não estou falando que isso é bom, isso é ruim e tal, mas percebe como a gente vai podendo ter oportunidades de ficar refém de muitas coisas? E E a gente você não está acaba falando, né? continuando na zona de conforto, né? Porque aquilo tá confortável, tá bom. E não, e uma outra coisa que eu ando conversando com algumas pessoas é assim, né? Às vezes a gente fica na zona de conforto até quando tá ruim. Porque eu já me acostumei. Eu não sei fazer outra. Se me tira isso, eu fico desorganizado. Sim, exato. Que até o que a Cintia colocou aqui, mesmo com referência e suporte, dá vontade de sair correndo, mas temos que enfrentar. E é bem isso, É, né? sabe por quê? Porque eu acho que aqui a gente se aproxima de uma outra coisa, que a gente tem o suporte, a gente tem a referência, só que não é copy-cola, Exato. porque você precisa estar ali, né? Estar viva nesse processo, que é a empresa, né? É, e, e você vai podendo aprender como é que isso funciona, né? Eu ia falar isso. Quais são a visão, a missão e os valores dessa minha empresa? Fica muito corporativo, mas eu acho que isso é muito importante, porque é isso que vai te nortear. Exato. Qual é o tipo de cliente que a minha empresa vai atender? Qual é o que ela não vai atender, né? E sabe o que Por é onde legal eu disso vou? tudo? O aprendizado diário, porque por mais que você tenha
experiência, né, na área, anos de experiência na área, cada dia vivenciando uma situação diferente, um cliente diferente, você vai ganhando bagagem e você vai aprendendo um pouquinho mais a cada dia, né? A lidar com o próximo, a lidar com um colega de trabalho, a lidar com um cliente específico. Então, você vai aprendendo e se fortalecendo nesse caminho, nessa trilha que você vai seguindo, né? E até o que a Denise colocou aqui pra gente, é o acreditar. Você começa a ter confiança naquele processo, porque você está passando, às vezes você passou por um determinado degrau ali, algumas vezes que você vai acreditando naquele passo que você tem que dar, que você começa a deixar aquilo fluir de uma forma mais leve. Criar um relacionamento diferente com o estar, né, na ação. Por exemplo, eu me lembro que quando a gente fazia treinamentos, a gente, depois que o treinamento acontecia e tal, a equipe se reunia e a gente tinha uma reunião chamada de lições aprendidas. O que deu certo e o que não deu certo. E não é olhar o não deu certo, tipo, como um limitador. Ai, tá vendo? Não. Putz, qual é a oportunidade que eu tenho a partir disso? Putz, agora eu vou ter que lembrar que eu preciso ter um projetor reserva. Ou eu vou precisar lembrar que... eu lembro de uma vez que eu estava numa empresa e a gente... Essa pessoa estava me contando uma experiência que ela tinha tido. A gente fazia uns folders e era bem no comecinho do QR Code. Uhum. E você mandou fazer, e você pegou o seu celular, leu o QR Code e apareceu uma mensagem. Seu celular era o último celular de geração que estava ali. Uhum. E aí, o que aconteceu? Não deu certo na hora do treinamento. Por quê? Porque você não fez com o celular do cliente, que não era igual ao seu. Exato. Então, por exemplo, isso é um exemplo, tipo assim, nossa, preciso agora estar sempre pensando. Isso funciona para mim. Mas como é que isso funciona lá para quem está na ponta? Quem vai receber isso? Né? Como é que eu posso criar essa relação? Né? Tipo, qual é a experiência que eu quero que o meu cliente final tenha? É verdade. O que eu queria que você falasse um pouquinho são as expectativas que uma pessoa tem quando ela almeja ser empreendedora. O que ela busca sendo empreendedora? Assim, quais expectativas, a realização que muitas vezes ela busca, assim, do seu ponto de vista? Olha, o mercado vai colocar, quando coloca essas coisas de empreendedor e tal, assim, você precisa ser proativo, você precisa ser engajado, né? Você precisa ter muita coragem e tal, e vai colocando isso como os temperos primordiais para você conseguir o seu negócio deslanchar, né? Muitas propagandas que eu vejo vai sempre focando nos super resultados. Uhum. Só que não vejo problema em exibir o super resultado, porque acho que isso é importante, isso é gostoso, mas é lembrar que, tipo assim, não foi da noite pro dia. Não foi plano o negócio acontecer. Não foi sorte, né? Né? Então, eu acho que isso é importante. Por quê? Porque a gente não consegue ser proativo o tempo todo, a gente não consegue ser engajado o tempo todo, né? Então, eu acho que, assim, tem uma frase que eu vi de uma pessoa e acho que isso fez muito sentido, né, para mim. E eu fui trazer isso muito para mim. Assim, olha, de tudo que eu podia, naquele momento, eu entreguei tudo que eu pude. Não faltou nada. Eu acho que isso é interessante. Tipo assim, olha, de tudo que eu estava disponível naquele exato momento, naquele minuto, eu fiz tudo. Eu fiz. Eu acho que e amanhã eu posso fazer um pouco mais, né? Então eu acho que assim, coisas muito rígidas são sempre um problema. Uhum. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo uma discussão com
um grupo de líderes e tal, e é assim, né? Ser líder ou ter uma referência de que, nossa, a pessoa é importante e tal, não é sinônimo de você ter a agenda cheia. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é importante você ter os espaços e os buracos. Porque é nele que você consegue refletir e pensar. Porque senão a gente fica igual aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Só sai apertando parafuso. E não pensa. E aí a coisa fica ali parada, né? É verdade. Isso é muito importante. Acho que ter esses momentos de reflexão para você, né, repensar, ver o que está dando certo e conseguir manter muitas vezes, e aquele, né, pontinho que está errado, o que você precisa trabalhar nele para você conseguir melhorar, porque só a gente parando e ajustando é que a gente consegue chegar mais perto, talvez não da perfeição, acho que perfeição ainda é uma palavra muito forte, mas mais perto do que a gente pode entregar de melhor, né, para o nosso cliente. Sim, né? É muito bom pensar assim. E assim, né, o que é possível para mim neste momento, isso não quer dizer que amanhã eu possa avançar. Sim, né? exato. E acho que isso é importante também. Se isso faz sentido para você. Porque, por exemplo, quando eu, pegando essa ideia de marketing e tal, quando eu me formei, enfim, tava também uma onda de muito marketing de consultório e tal. E eu cheguei a fazer, porque a gente, tá todo mundo fazendo Fica fazer, curioso, né? Mas sabe quando você faz e a coisa não virava, porque não era a minha cara, não era. Eu falei, mas, gente, mas o que eu. Tá, a gente tem a rede social, tá, mas como é que eu vou usar essa rede social? Como é que é o meu estilo? Né? E foi interessante porque tem aquelas coisas, assim, fórmulas prontas, né? Eu te dou um calendário de 300 e poucos posts e não sei o que e tal. E assim, você olha aquilo, tipo, aquilo te representa, né, ou não. É uma coisa muito pronta. Pois é, você vai sendo responsável pelas coisas que você coloca. Né? Por exemplo, hoje, eu acho interessante, uma vez, faz um tempo já isso, eu fiz escrevi um texto num blog que eu tenho, falando do luto pet, né, que eu acho que é uma causa importante e tal. E de vez em quando algumas pessoas me procuram. Mas como é que você me encontrou? Não, porque eu vi o seu texto lá. Assim, nossa, é disso. Porque aquilo é uma verdade para mim, faz sentido. E aí quando que a gente consegue chegar um pouco nesse status? Quando a gente vai fazendo essas auto-perguntas, assim, tipo, não, mas o fulano cobra X vezes menos. Então, acho que cada um tem o direito de cobrar quando pode, mas esse valor é por causa disso, por causa daquilo. Quer dizer, você sabe, né? Não é só um valor, é uma valorização. É diferente. Exato. É diferente. Perfeito. É bem isso mesmo. E quando a gente pensa um pouco nessa questão, que hoje virou muito moda, né? Engajamento, rede social, as pessoas precisam estar nas redes sociais, precisam aparecer e tudo mais para, né, ser reconhecido. Como que a gente pensa nessa questão assim desse medo do engajamento? Eu, por exemplo, eu saí do meu trabalho concursada lá do hospital, e lá eu trabalhava muito com educação, né? Tanto é que a gente tinha, né, toda a parte do aprimoramento e tudo mais. Vinha empreender, mas essa parte da educação faltava, assim, sabe? Me completar, faltava muito me completar. E aí a gente resolveu, eu e uma amiga minha, a gente resolveu, a Marília, né? A gente resolveu abrir esse canal para que a gente pudesse compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu nesses anos de empresa, tanto a minha quanto a dela, para a gente ensinar as pessoas, para a gente compartilhar isso com as pessoas. Então, mas assim, e o medo que eu tinha? Ai, vão me julgar, vão falar, de repente eu vou falar errado.
Aí, às vezes, eu tô pensando em alguma coisa que eu tenho que falar, eu fico, eu falei, nossa, vão criticar muito o meu E aí, assim, eu queria muito esse projeto? Queria. Então, o que que eu fiz? Simplesmente comecei. O primeiro vídeo ficou horrível, né? Com a voz trêmula, nem respirava direito. E agora não, agora a gente já tá até fazendo uma live, batendo um papo, uma coisa descontraída. Então, eu acho que é um pouquinho disso, né? Eu acho que deixar o medo de lado e focar um pouquinho no seu sonho, no seu objetivo, para que você consiga, né, atingir aí a sua meta. Para mim é uma meta de vida ensinar as pessoas, né? Uhum. E é uma coisa que me completa. Então eu pensei, como que eu vou fazer isso? Sendo empreendedora, não dá, né? Para ir para uma faculdade, deixar a empresa aqui para uma faculdade, eu não consigo. Então, qual a forma, né, que eu consigo atingir as pessoas? Então, foi por isso que a gente tem montado esse canal aqui, para a gente apresentar esse conteúdo de educação. Por isso que a gente abriu falando muito do planejamento, né? Tipo assim, Exato. qual é o objetivo? E assim, é um objetivo, né? Que é escrito, não precisa ser escrito com tinta permanente. Por enquanto tá funcionando, é partilha. Porque assim, quando, né, eu compartilho algo, eu tô entregando algo para aquela pessoa, a gente está construindo algo junto e eu tô, né, abrindo outros caminhos aqui também. Então, acho que isso vai alimentando, né? Essa coisa dos impactos aí na saúde mental, né? Quando a gente não tem, assim, né? Quando a gente cria objetivos muito rígidos, a gente fica refém e vulnerável, né? Então, assim, tudo que a gente for fazer, vai ter gente que vai falar bem, vai ter gente que vai falar mal, né? Tem gente que nem vai falar nada. Tomar um pouco de cuidado com, assim, cuidado para não ficar depositando os ovos numa única cesta. Exato. Diversificar, eu acho que isso ajuda bastante, né? E assim, se inspirar e não reproduzir. Exato, perfeito. Porque às vezes, sei lá, foi um jeito que o outro fez que deu super certo. Eu vou tentar fazer alguma coisa igual, não vai ficar muito certo, porque tem o nosso jeito, tem a nossa forma de fazer. Tem a sua assinatura ali, né? Acaba sendo dessa forma. E aí eu acho que a gente está entrando num tema que é assim, falar com verdade. Se você acredita naquilo que você está fazendo, não sai de outra forma. A outra pessoa capta. Eu, conversando com outros colegas, vários, assim, mais intimamente, às vezes eu brinco com eles e falo assim, olha, você consegue enganar, entre aspas, um paciente por um mês. Sim. Porque o paciente sabe quando você não está escutando ele de verdade. É verdade. Né? Às vezes eu não posso falar assim, esse paciente eu atendo porque se eu pago a conta do consultório, esse aqui. Quer dizer, acho que não dá para pensar por esse lado. Né? Você vai tendo que realmente se interrogar sobre o que é isso. E às vezes a gente tem a experiência de ser empreendedor e a gente não quer falar assim, eu experimentei, gostei e tá tudo certo também. É verdade. Tá tudo bem aí? Tá, aqui tá aqui tudo deu uma travadinha, mas acho que já voltou. Certo. Né? É bem isso mesmo. Claro, empreender também tá aí, né, com essa questão de arriscar. Às vezes, a gente tem uma idealização muito grande do que é ser dono do nosso negócio, ser nosso próprio chefe. Então, a gente precisa ficar atento um pouco com isso. Né? Qual é o custo disso, né? Eu estou empreendendo porque eu valorizo, eu quero, ou porque está todo mundo empreendendo, se eu não empreender, eu também vou ficar fora. Exato. Acho que são conversas francas. Como modismo, né? Mas sim como talvez até uma escolha, né, pessoal, profissional.
Eu acho que é Pode ser pensar um momentâneo, pode ser duradouro. Quer dizer, a gente vem de um processo da pandemia que muita gente precisou fazer algumas coisas, né? É, então, eu acho que a gente foi tendo uma aproximação maior com isso. A gente e precisou vale fazer, pensar também, ter acho uma que renda extra, fazer alguma coisa aqui, alguma outra coisa ali. e eu acho que vale pensar, assim como você falou do momentâneo, que também quem não se identifica com o empreendedorismo também tá tudo bem, porque tem muitas pessoas que preferem trabalhar CLT, né? Então também Uhum, tá tudo bem, não é porque, ai, agora, por conta da pandemia, as pessoas estão se reinventando, trabalhando de casa, sendo empreendedores, trabalhando por conta, mas eu não gosto disso, eu gosto de ter a minha rotina, eu gosto de acordar cedo, ir trabalhar no escritório X, ter a minha rotina, sair para almoçar, sair do trabalho e ir para academia, ok também, né? É uma uhum. escolha e a gente tem que pensar que as escolhas, que é o que a gente falou lá atrás, né? As escolhas é o que vão direcionar a nossa vida de um modo geral e isso tem que fazer você ficar bem com essa escolha, né? Então, E você se você pode não ir gosta de fazendo, empreender, não tem problema. e você pode fazer essa aproximação devagar. Você pode estar lá no seu CLT, você pode começar estudando sobre aquela área que você deseja estar, né? E É, mesclando também, e né? mesclando, fazendo pequenos projetos, pequenas consultorias, E né? sentindo, entendendo um pouco como que você se aceita, como que você, né, recebe essa energia, esse conhecimento. Uhum. Porque, por exemplo, e eu acho que isso é interessante apontar, né? Esse medo, ele existe, esse medo é nosso. Né? Cada um vai se relacionar com esse medo de uma forma Uhum, muito subjetiva. Mas, por exemplo, esse mesmo medo que a gente está falando aqui hoje, se a gente aproxima do mundo corporativo, é quando você muda de área. exato. Você fica, meu Deus, e agora eu faço? Como é que vai? E tal, quer dizer, né? Não é só uma questão. Acho que um ponto importante, né, é, é a gente tentar perceber o quanto. A gente está falando basicamente do que? A gente está falando desse estado de insegurança, né? E quanto esse estado de insegurança vai afetando a gente, né? Nos deixando com fadiga, Exato, com estresse, e é o nível que isso vai tomando. exatamente, exato. Mais um ponto importante que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho para, né, até para a gente discutir, por que que o empreendedorismo, que eu acho que é bem no que a gente está falando, por que que o empreendedorismo pode levar à depressão? Ah, eu acho, acho que é um pouco dessa conta que a gente está fazendo, né? Primeiro, a gente não tem garantias de nada, né? Então acho que isso gera uma oscilação muito grande, né? A gente fica muito, né? Tendo que lidar com imprevistos, a programação. Eu acho que a gente vai caindo nesse campo da frustração, né? Que é Exato. dessa persistência. Tipo assim, nossa, não deu certo. Às vezes não é que não deu certo porque você não tinha competência para aquilo. Às vezes aconteceu Uhum, alguma coisa no cenário, no ambiente maior que você, né? Que estava fora do controle. Então, uhum, quer dizer, a gente vai tendo que ficar atento a essas intempéries aí que acaba acontecendo. uhum. É, Eu acho e que isso é importante, a gente pensar, né? a maior questão da responsabilidade disso também, porque agora você precisa, né? Você fala assim, nossa, agora tá chegando o boleto e eu não tive faturamento esse mês, como é que eu vou fazer? Então, quer dizer assim, são essas coisas que eu acho que dá para serem um pouco melhor trabalhadas quando a gente começa a se planejar mais, pensar um pouco mais disso. No começo a gente tem também, porque assim, você tem que pagar lá o consultório, você tem que pagar a internet, e aí você fala assim, se eu não pagar, não vou conseguir fazer isso. Então, quer dizer, vai ficando uma coisa muito grande, né?
às vezes, é muito importante também, né? A gente tomar cuidado para não misturar as coisas. O que é misturar? Misturar você com a empresa. Sim. Aprender a separar isso também é muito importante, porque senão você fica nesse ciclo o tempo todo, você fica muito misturado, né? Quem sou eu, quem é a empresa? Você também ter esses momentos de aprender a separar. Acho que isso ajuda bastante, né? Ó, a Lilian escreveu aqui, e eu acho que é bem relevante o que ela falou. Independente do nosso planejamento, emocionalmente é difícil o cenário econômico do nosso país, e também o relacionamento entre os funcionários. Tem um desgaste emocional muito grande com essa instabilidade, essas incertezas, né? Pensando um pouco naquelas empresas, naqueles estabelecimentos que tiveram que fechar as portas por conta de todo o cenário que a gente está vivendo agora. Muitas empresas ainda têm muita dívida e muitas vezes não consegue sair daquela bola de neve, né? Aquele ciclo, porque tem dívida, não tem como ganhar dinheiro para pagar essa dívida, os juros vão aumentando, e aí aquilo vai deixando a pessoa assim numa situação de muita vulnerabilidade, né? Sim. E isso vai abrindo, né, um buraco enorme, né? Por isso que também é muito importante quando a gente, né, acho que não só para a questão do empreendedor, né, mas você estar sempre muito focado também no seu autocuidado, né, com os seus vínculos sociais, acho que isso também é importante. Por isso que a gente começa a falar aqui da rede, desse networking, tentar entender como é que tá. Porque também tiveram muitas pessoas que conseguiram algumas saídas dentro dos próprios grupos, tentando ver o que está funcionando aqui, o que não está funcionando ali, por onde vai, por onde não vai, aonde dá. Exato. Acho que esse é um ponto importante de apoio, né? Uhum. Até. Eu faço parte de alguns grupos de refeição congelada, grupo do Sebrae, onde, né, me deu um norte de empreendedorismo e tudo mais. E dentro dessa rede, a gente consegue trocar muita informação. Então, é troca de fornecedor, mas também quem está passando um ponto, o que a gente, né, consegue dar uma dica, de repente. Lembrar que às vezes a gente não está sozinho. Exato, exato. Acho que esse é um ponto importante. Nesse meio do que a gente está vivendo, às vezes as pessoas se sentem muito sozinhas, né? Uhum. Sim. E eu acho que isso é importante, né? Isso, você ir buscar essas informações, também cuidar de si, acho que isso vai ser sempre muito importante, ter essa referência desse autocuidado. Por quê? Porque são nessas situações mais grandes, catastróficas, assim, que a gente vai tendo, o que vai acontecendo? Abre-se fissuras oportunistas para os nossos medos internos de outras coisas, de outras experiências, que ficam ali e falam assim, ai, tá vendo? No fundo eu sabia que não podia. Então, quer dizer, quando eu falo de autocuidado, né, é de se conhecer. Sim. De se conhecer, de se questionar, de se interrogar, né, de não se julgado. Tem eu falo com alguns colegas, né, que eu fico muito assustado quando eu escuto algumas pessoas assim, todo mundo precisa de terapia. Eu falo assim, não sei, gente, acho isso tão polêmico. Não sei se todo mundo precisa de terapia, mas eu acho que todo mundo precisa ter a experiência de ser ouvido sem ser julgado. Porque nem a gente faz isso com a gente mesmo, né? É verdade. Então, acho que é isso, né? Se ouvir, tentar entender para onde você deseja ir, quais são esses percursos, esses caminhos, né? Que eu acho que isso é empreender de verdade. Natural. É saber assim, né? Vai ter perrengue, mas eu vou sobreviver aos perrengues. Por quê? Porque eu tenho um objetivo, eu desejo, eu vou tentar achar outras formas também de acontecer. Exato. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas entenderem que
existe sim, né, redes de apoio que ela não está sozinha, mas também as pessoas entender que eu acho que isso é muito o trabalho interno, é o que você falou, de se ouvir e não se cobrar tanto, porque as pessoas têm muito esse hábito, né, de se cobrar além do que ela consegue fazer, o que ela consegue entregar. Nossa, não, isso aqui não tá bom, eu respirei assim. Não, mas calma, eu tenho que refazer tudo de novo, porque, né, eu escrevi com uma letra que não ficou bonita. Então, acho que essa cobrança que acaba É, sendo excessiva, eu, né? eu tenho feito uma, retomando, né, meu inglês, e eu tô com uma professora que ela comenta assim, e eu acho isso fantástico. Ela falou assim, ó, bem errado. Né? Quando eu erro, no começo eu errava, e aí sabe quando você pega a caneta e borra tudo? Assim, você precisa respeitar o seu erro, porque ele vai te mostrar um outro tipo de caminho, um outro tipo de direção, É verdade. né? É importante você ver onde é que estava, né? E como é que dá para fazer, É verdade. né? Eu venho, né, da minha geração ali, que pegava aquelas provas quando a gente era pequeno, via aquelas canetas vermelhas, X gigante. Até hoje, caneta vermelha para mim é uma questão. Mas é disso, né? Começar a construir uma relação diferente com as minhas ações, positivas ou negativas. E Sim. questionar o que eu chamo de positivo e o que eu chamo de negativo. Isso é uma construção minha, isso é uma construção social. Como é que é isso? Até onde eu estou caminhando aqui, né? Ai, bacana. Nossa, muito gostoso ouvir tudo isso, assim, sabe? Acho que dá aquela certeza de que existe uma luz no fim do túnel e que sim, se a gente trilhar, se a gente fizer o planejamento, a gente consegue chegar lá. Eu tenho certeza E não disso. tem nada mais gostoso, e eu acho que isso também é importante, né? E é um que você está falando, né, da rede, da parceria e tal, da partilha, que é assim, a gente poder partilhar sem ter aquele receio que vai faltar para mim. Se eu compartilhar esse segredo aqui, meu Deus, né, não vou ter mais o prestígio ou o brilho, não sei o quê. E, na verdade, não é disso. Se você abrir mão disso e compartilhar com outra pessoa, abre um espaço para você potencializar, porque alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, hoje, eu vou pensando um pouco disso, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas com quem eu cruzaram aí meu caminho, né? Fazendo várias coisas interessantes, né? Você empreendendo, você saiu você exonerou um cargo, tipo assim, né? Exato. E eu vejo, às vezes, acompanho suas stories, vejo você partilhando, né? Aqui, né, que eu não conseguindo ver muito bem os comentários e tal, mas eu vi, assim, por exemplo, pessoas aqui que passaram por aqui que eu vi, tipo assim, o Rodrigo. O Rodrigo trabalhou comigo numa outra empresa, quer dizer, essa coisa de empreender, né, de freelas e tal, eu só me aventurei porque eu vi ele fazendo, né? O Leonardo, né? Eu vejo a trajetória dele dentro da área da nutrição, eu acho fantástica. Um beijo, Léo. Léo mora no meu Não coração. é? Eu lembro dele ali, a gente conversando, porque, né, as pessoas não sabem, mas quando eu fiz o aprimoramento, foi no hospital onde você atuava. E às vezes a gente Sim. discutia alguns casos juntos, né? E quase estava para terminar, acho que o Léo entrou como É, aprimorando ou como residente. E eu vou vendo esse crescimento das pessoas, né? Eu acho que é muito disso. A gente não pode ficar muito paralisado com algumas coisas, com alguns receios, achando que a gente precisa construir tudo sozinho. Eu posso ir lá, perguntar, sondar, investigar, né? Então, eu acho que é muito disso. exato. Olha, a Lilian escreveu aqui: quando dividimos, multiplicamos. E eu sinto muito isso também. Uhum. É uma paz, é um amor no coração quando a gente, né, divide os ensinamentos, quando a gente passa adiante tudo aquilo que a gente aprendeu, porque é um,
é um livro que a gente vai passando de mão em mão, né? O aprendizado. Eu acredito muito nisso, assim, que é um livro que a gente vai passando de mão em mão com aquele conhecimento que a gente pode multiplicar, que a gente consegue passar para o próximo de uma forma leve, de uma forma fácil, né? Porque às vezes você aprendeu talvez de uma forma difícil, mas quando você consegue entender e multiplicar e passar isso de uma forma leve, eu acho que isso é o que fecha, assim, sabe? Sim. E eu acho que, né, lembrar que as coisas são mutáveis. Hoje tá assim, amanhã pode estar de um jeito diferente, né? Exato. Funcionou assim durante um tempo. Eu acho que a gente não sabe de tudo. E que bom que a gente não sabe de tudo, porque acho que isso abre uma oportunidade, né? A gente fazer algumas adaptações, tentar fazer, né, alguns contatos, né? E partilhar, eu acho. Acho que esse é o caminho mais tranquilo a se percorrer. É verdade. Bom, eu queria que você deixasse, né, a sua mensagem e alguma dica, assim, do que as pessoas devem pensar, como essa data hoje tão especial do Dia do Empreendedorismo, né? Então, o que você deixa de mensagem aqui para quem acompanhou aqui a nossa live? Olha, eu acho que não dá, né, para não falar da importância de você se questionar. Se questionar, mas não daquela coisa de você pegar um chicote e dizer, não vai dar certo e tal, mas é um pouco daquela, vou ser bem clichê agora, falando, trazendo aquele, um trecho do livro que tem da Alice, que caminho eu pego? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então é assim, onde é que eu quero estar, o que pretendo fazer, né? Eu acho que se interrogar no sentido analiticamente ou psicologicamente de você se perguntar e estar disponível a se ouvir e dizer assim, talvez eu acho que não era isso que eu queria, não, mas eu acho que é isso que eu queria mesmo, então eu vou enfrentar essas dificuldades e tal. Então eu acho que essa é a minha maior mensagem aí. Receita de bolo, gente, não tem. Se alguém te oferecer, fique atento. E mesmo se alguém te oferecer, a gente sempre faz não se esqueça que você pode adaptá-la, né? Para a sua realidade, para você. E trazer a sua identidade, né? Trazer a sua identidade. A sua assinatura ali daquilo Isso, que você que é a sua marca, né? Então, a gente pode pensar em funil de vendas, a gente pode pensar num monte de coisa. Só que, assim, sempre perguntar, né? Qual é o objetivo de eu estar fazendo, né, esse funil de vendas? Por que eu acho que eu tenho que ser importante para esse nicho? Ou por que esse nicho, por que eu preciso me restringir a esse nicho aqui especificamente? Por quanto tempo? Se não der certo, o que eu posso fazer? Né? Nada muito de, não deu certo, pega tudo e joga fora. Né? Eu acho que tem uma trajetória, um caminho, né? E é interessante quando a gente para, às vezes fala assim, nossa, olha só, comecei ali, fui por aqui, fiz isso, me enrosquei aqui, mas aí alguém não sofra só. É verdade. Isso é muito importante. Compartilhe. Uhum. Nossa, que noite, que bate-papo. Adorei, Elton. Ai, que bom. Já acabou, você passou rápido. Está intimado a participar de outras lives que mais pra frente a gente vai marcar.